pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatória, todos em oração silenciosa, entregando esse trabalho àquele que tudo pode. Graças te damos pela tua misericórdia, ó Senhor, e o privilégio sempre de contarmos contigo, seja qual for a situação que estejamos passando. Obrigado pela presença dos amados irmãos e irmãs que aqui se encontram, as crianças, os jovens, meu Deus, meu Pai, que vieram com o propósito de prestar esse culto de adoração a Ti, através dos cânticos e a mensagem que logo mais será ministrada também. Continua abençoando o Teu Filho, que trará para nós aquilo que é importante, meu Deus, meu Pai, da Tua palavra, meu Deus, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chamada adoração, Salmos 33, versículo de 1 a 4, será uma leitura uníssona, encontra-se no boletim. Exultai, ó justos, no Senhor, ao reto fica bom louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cântico nos saltérios de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Amém. Canto congregacional, hino 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, tivemos uma grata alegria de contarmos com o amado irmão que trouxe para nós um ensinamento sobre a obediência. E aqui esse que vamos ler agora, leitura bíblica alternada, em Mateus 5, de 13 a 12, isso é realidade. Se não obedecermos ao Senhor, quando Ele nos fala, bem-aventurados aos humildes de espírito, porque deles é o reino. E se formos buscar isso aqui e praticá-lo, é verdadeiramente aqueles que seguem ao Senhor. O pastor tem nos orientado a importância desses versículos aqui. E isso é verdade. E o ensinamento de manhã foi muito bom a respeito da obediência, porque aos obedientes Deus concede as graças dele. Aos desobedientes, esses serão derrotados. Então, teremos hoje leitura bíblica alternada, Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 12. Fiquemos em pé para lermos em forma alternada, de 3 a 12. Capítulo 5, versículo de 3 a 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Todos. Regocijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim seguiram os profetas que viveram antes de nós. Amém. Milena, ore agradecendo pela porção da palavra lida neste momento. Reverência a tua voz, vamos fazer.
Espírito. Há somente um, Efésios está escrito isso, há somente um corpo, há somente um batismo, há somente um Espírito, há somente um Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, para todos, por todos, Ele é Senhor. Eu tenho ensinado os meninos de manhã lá na sala de escola dominical, quem é Deus? Quem é Deus? Até onde Ele se revela para nós? Como é que a gente conhece esse Deus? Há somente um só corpo, um só Espírito. A esperança da vossa vocação ao só Senhor. Há uma só fé, há um só batismo e um só Deus, Pai. Só corpo, o Senhor, Pai de todo esse corpo que se chama igreja. E Jesus disse: as minhas ovelhas, aquela que eu vim resgatar aqui, aquelas que eu vim resgatar aqui, aquelas que o Pai me dá, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão anjos, demônios que sejam, potestades, principados, poderes, altura, profundidade, vida, morte, seja o que for, nada nos separará do amor de Deus. Quem nos separará? Amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição.
Louvado seja o nosso Senhor. Vamos ter mais uma oração com o irmão Cláudio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, pedimos perdão sobre os nossos pecados, sobre nossas falhas, reconhecendo que não somos nada diante de Ti. E nós louvamos, Senhor, por esse grande amor que Tu nos desse, nos dá, Senhor, dia por dia, que a gente possa cada dia mais, Senhor, crescer no Deus respondendo a Tua palavra. Abençoe esse louvor, esse entoado, a Sua palavra ser ministrada nessa noite. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para praticar, Senhor, a Tua palavra. Nos ajude a entender a Tua vontade para nossas vidas, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que é possível que alguns irmãos achem que eu não estou sendo sincero quando digo que não me espanto com a igreja com poucas pessoas. De fato, eu não me espanto. Fico triste. Jesus também ficou. Quando olhou para Jerusalém e viu que o povo não queria ouvir as palavras dele. Todos os profetas também ficaram. Quando viram que o povo não queria ouvir. Senhor, quem creu na nossa pregação? Senhor, eu estou pregando, mas o povo não quer ouvir. Pregue, mandei você pregar. Se eles vão ouvir ou não, é outra história. Não é da sua conta. Então isso não me espanta não. Claro que eu fico triste como os profetas ficaram, como Jesus também ficou. Mas, eu não sei se foi domingo passado, eu acho que foi. Que eu preguei sobre o remanescente fiel. Mandei para você, viu, Daniel, a pregação. Mandei hoje, por e-mail. Sobre o remanescente fiel. Com base no testemunho de Simeão. Foi domingo passado, não foi? Foi. O velhinho, que dentro do templo, naquela ocasião, foi o único a quem Deus deu a visão, a revelação, de que aquele menino de 1 mês era o Salvador. Cheio de doutores da lei lá dentro. A nenhum deles foi dada a revelação. Deus tem o seu remanescente fiel, sempre teve em todas as épocas. E conquanto o remanescente fiel hoje seja a igreja, mas a igreja verdadeira e não essa igreja que a gente vive nela, a igreja que confessa que é igreja, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ele sabe quem é. Então, dentro dessa igreja que a gente conhece, existe um remanescente fiel que é a igreja verdadeira de Jesus. Essa igreja é feita de novas criaturas, e é disso que nós vamos falar hoje. Novas criaturas recriadas ou criadas novamente por Deus e para Deus. Aí nós vamos ler Ezequiel 36. Ezequiel 36, do versículo 26 ao 28, 3 versículos. Esse texto é maior. Ezequiel, Deus falando para Israel através de Ezequiel, é um texto maior, mas eu peguei só esses 3 versículos porque são suficientes para mostrar o que a gente quer mostrar para os irmãos aqui hoje. Diz assim os 3 versículos, Ezequiel 36, 26, 27 e 28. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Como eu já disse, esse texto é bem mais longo. Deus dizendo o que ele faria para resgatar Israel da sua perversão. Mas esses 3 versículos aqui, a gente vai trabalhar com eles, porque essa profecia foi para Israel, mas se aplica à igreja. Olha, irmãos,
Conforme nós já temos ensinado, a Bíblia trata da revelação de Deus ao seu povo eleito. A Bíblia é um livro de Deus, ela não é livro de homens. Embora tenha sido escrita por homens, é um livro de Deus, que mostra a glória de Deus, as ações de Deus, os pensamentos de Deus, o plano eterno de Deus, o pacto que Deus fez com a sua criação e com o seu povo. É disso que a Bíblia trata, só disso. E essa revelação é apenas para aqueles a quem Deus escolheu. Os outros não receberão essa revelação. Por quê? Porque essas pessoas a quem Deus escolheu, Ele dará essa revelação para que elas o conheçam, conheçam a sua vontade, conheçam o seu plano eterno e vivam de acordo com esse plano, a fim de tornar esse plano de Deus conhecido de todos os povos, independentemente de quem seja salvo. É só disso que a Bíblia trata. No Velho Testamento esse povo era Israel, no Novo Testamento esse povo é a igreja. É por isso que esse texto aqui podemos aplicar sem nenhuma dúvida espiritualmente à igreja. Então olhem só, irmão, na estrutura da Bíblia, todo o texto bíblico, primeiro vem o relato da criação, como Deus criou o mundo. Ele revela isso para nós, como foi que Ele criou o mundo. Essas discussões tolas, científicas, isso não interessa. Interessa para a gente que Deus disse que Ele criou, como Ele criou, e Ele deu para a gente princípios, padrões, para que a gente saiba como as coisas funcionam. Hoje pela manhã tivemos aula aqui sobre o quinto mandamento, né? Quinto mandamento: obedece pai e mãe para que te vá bem na vida. Isso é padrão de Deus. Se não fizer isso, vai dar errado, não tem quem empate. Muito bem, então, irmãos, nós vemos que Deus criou o homem, mostrou toda a sua criação para o homem e disse: você vai tomar conta disso, você será o meu gerente. Mas aí veio a queda, é a segunda parte do relato da Bíblia. Primeiro Ele criou, mostrou, deu tudo, pronto, aqui você é o gerente disso aqui, você é o meu corregente disso aqui. Mas veio a queda. Então essa é a estrutura da Bíblia: criação e revelação da criação para o homem, entregue a ele. Veio a queda. Aí depois da queda, irmão, toda a Bíblia, a partir da queda, do capítulo 3 da Bíblia, toda a Bíblia, ela trata exclusivamente do plano de Deus para redimir um povo eleito que Ele mesmo escolheu, e toda a sua criação através da ação desse povo, pela missão de um Redentor, que Ele também prometeu lá mesmo, em Gênesis 3,15, virá o descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente e consertará todas as coisas. Então, a partir daí, toda a Bíblia, toda a trama do texto bíblico trata disso, desse Redentor. Todas as histórias que tem na Bíblia, de Abraão, de Davi, de Moisés, seja de quem for, de Isaías, seja de quem for, de Ruth, de Raabe, seja de quem for, é para nos conduzir a esse Redentor. Quem não sabe disso, não sabe nada da Bíblia. Pois bem, a esse povo eleito, esses saberão, disso que eu estou dizendo, desde o anúncio da sua formação e separação desse povo, em Abraão, todo mundo sabe dessa história, foi dito que a função específica desse povo era revelar a glória de Deus às outras nações. Era revelar que Deus tinha esse plano eterno de redenção, seja para as nações pagãs no tempo de Israel, seja para o mundo perdido em seus pecados no tempo da igreja. É o mesmo povo. No Velho Testamento era Israel, no Novo Testamento é a igreja. Mesma missão. E tem que fazer isso até a vinda de Jesus, ocasião em que, de fato, aí sim, todas as coisas estarão plenamente restauradas. E o seu povo eleito para a direita, para a minha glória. Quem não foi eleito para a esquerda, para o inferno com o diabo e seus anjos?
É disso que a Bíblia trata. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos a profecia de Ezequiel. Claro que está no contexto de Israel. Ezequiel está falando para Israel. Ele nem sabia que ia haver igreja ou alguma coisa nesse sentido. Mas a profecia é de Deus, a palavra é de Deus. E hoje nós podemos interpretar que a profecia se estende também à igreja, que nem existia naquela época. Aqui nesse trecho não há como não enxergar a doutrina da regeneração. Lembra do vale de ossos secos, aqui em Ezequiel? Vês esse vale de ossos secos, filho do homem, vejo. Tu acha que eles podem reviver? Senhor, tu sabes. Ele nem se atreveu a dizer, Senhor, eu não sei não. Senhor, tu sabes. Pois então profetiza. Profetiza para esses ossos secos e eles vão reviver. O que é reviver? Regenerar. Então aqueles ossos secos viraram gente de novo. Pronto, então aqui nós vemos a doutrina da regeneração como uma obra soberana de Deus. Exatamente para que esse seu povo eleito, uma vez vivificado, regenerado, agora entenda qual é o plano de Deus que foi desprezado lá no Éden, e voltem a proclamar as maravilhas de Deus para que o mundo saiba. Não é para que o mundo seja salvo, não. É para que o mundo saiba. Os salvos de Deus, Ele sabe quem são. E Ele salvará todos eles, não faltará um. Só os regenerados estarão capacitados a entender essa revelação de Deus e multiplicar essa revelação. Eu encontrei uma irmã que está numa igreja de um pastor aí, que quem o conhece sabe que é um mau caráter. Eu disse, irmã, saia de lá, irmã. Saia de lá, procure uma igreja que tenha um pastor que pregue a palavra de Deus e que viva o que ele prega. Porque esse pastor que você está falando, embora pregue muito bonito, ele não vive o que ele prega, então a pregação dele é falsa. Saia de lá. Olha, irmãos, por que dizemos que essa profecia também alcança a igreja? Primeiro porque nós sabemos pela palavra de Deus, está claro na palavra de Deus que essa profecia nunca se cumpriu para Israel. Pelo menos totalmente, se cumpriu com um número ínfimo de pessoas. Nunca se cumpriu isso para Israel, como um todo. O povo eleito de Deus, no relato da Bíblia, sempre se manteve rebelde e desobediente ao Senhor Deus, e por isso aprove a Deus separar apenas um remanescente fiel. Como nós lembramos domingo passado, que ele falou para Elias, o pobre do Elias, coitado, pensando que Senhor, só tem eu. Ele disse, não, ainda tem mais 7.000 que eu reservei para mim. Esses não dobraram 7.000, em todo o reino de Israel, de milhões e milhões de pessoas, 7.000. Esses não dobraram o juro a Baal. Então Deus reservou um remanescente fiel, a fim de dar continuidade ao seu plano de redenção, seu plano eterno. O próprio texto bíblico, irmão, não há como não enxergar isso. Quem não enxerga é porque não quer enxergar. O próprio texto bíblico nos mostra que foram poucos aqueles a quem Deus regenerou em Israel. Do mesmo modo que na história da igreja, essa igreja que nós conhecemos, nós podemos constatar que muito poucos sequer entendem a doutrina da regeneração. Sequer entendem que a regeneração é algo da alçada exclusiva de Deus. Quantas pessoas acham que podem se salvar nas igrejas? Quantas pessoas nas igrejas não veem que a regeneração se trata de um milagre operado por Deus, um milagre do mesmo tamanho do milagre da criação? Está escrito na Bíblia isso. A conversão é um milagre do mesmo tamanho do milagre da ressurreição de Jesus. Está escrito na Bíblia isso. Aí a pessoa acha que ele se salva porque ele quer se salvar. Quantos nas igrejas, na dita igreja, quantos
Quantos não têm a menor noção de que conversão é novo nascimento? Embora Jesus tenha dito isso claramente a Nicodemos: você é doutor na lei e não sabe. É preciso nascer de novo. É uma mudança radical. A conversão de um pecador constitui a mudança de todo o ser desse pecador. Filosoficamente, a gente fala, é uma mudança ontológica. O que é ontológica? É todo o ser. Você não é mais quem você era. Você era um gato, pois agora você virou um cachorro. Mudou todo o seu ser. É isso que é uma conversão. Nada menos do que isso. Você era uma laranja azeda, pois agora você virou uma maçã, alguma coisa assim. É uma mudança de todo o ser da pessoa. Nada menos do que isso é uma conversão. Mas quantas pessoas estão na igreja e não têm a menor ideia disso? É isso que Deus está prometendo aqui através do profeta Ezequiel, como nós vamos ver aqui. Como criador da humanidade caída, e ele sabia disso, está no plano dele. Agora ele está prometendo uma recriação na qual ele é quem dará um novo coração àquelas pessoas de coração de pedra. Essa história de coração de pedra é o sentido de uma pessoa que não quer escutar a palavra dele, como está cheio de gente na igreja hoje, qualquer igreja. Aqui for pregada a palavra com integridade. Igreja que prega palavra bonita está assim, ó, qualquer uma. Não é a palavra de Deus, é a palavra da cabeça do pregador. Então, irmãos, é assim: ele tirará o coração de pedra, tá? Nós lemos aqui: eu tirarei, eu Deus, que criei e que deixei cair, conforme meu plano, eu vou tirar o coração de pedra e vou botar um coração de carne. Eu lhes darei um espírito novo, eu, Deus. Não é ele que vai arranjar um espírito novo, não é ele que vai arranjar um coração de carne, sou eu que vou dar tudo isso de novo, eu vou fazer de novo. E ele fará isso apenas àqueles a quem ele elegeu fazer. No Velho Testamento ele escolheu Israel e pronto. Ele não escolheu Etiópia, não escolheu Egito, não escolheu a Síria, ele escolheu Israel, pronto, ele escolheu Israel porque ele quis. Assim, a igreja, quem é a igreja? Aqueles que ele escolheu. E não os que estão dentro das igrejas, aqueles que ele escolheu. Esses vão seguir conforme nós vamos ver aqui. Que ele diz: eu farei eles seguirem assim. Detalhe. Eu toda vez que digo aqui, eu digo isso: saiba que não é você que tem força para fazer isso, é o Espírito Santo em você. Então, irmãos, Deus tirará o coração de pedra, lhes dará um coração de carne, indicando que aquelas pessoas que mantêm uma inimizade ferrenha contra Deus a partir da queda, totalmente incapacitadas de amar a Deus, voltarão a ter um coração sensível à palavra de Deus, capacitadas a ouvir, como foi ensinado hoje de manhã aqui no caso dos filhos aos pais, ouvir, considerar e obedecer. Versículo 26: dar-vos-ei coração novo. É Deus quem dará um coração novo, não é você que vai arranjar em algum lugar, não, é Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Não é você que vai arrumar um espírito novo, é Deus que colocará um espírito novo dentro de você. Tirarei dentre vós coração de pedra e vos darei um coração de carne. Meu Deus do céu! E a pessoa achar que eu faço alguma coisa pela minha conversão. Paulo, confirmando esse discernimento da profecia do homem, Jeremias, diz lá em 1 Coríntios 5,18: é Deus quem nos reconcilia consigo mesmo. Não sou eu que me reconcilio com Deus, é Deus que me reconcilia com Ele. Paulo entendeu muito bem a profecia de Jeremias aqui, de Ezequiel, e Jeremias também diz a mesma coisa. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Conversão é um milagre. A gente não é crente porque quer, não, é porque Deus quer.
É porque Deus nos faz crente, Ele nos converte. E nós vamos ver na sequência aqui do que está dito, que Ele é quem nos conduz como crentes. A salvação não é algo que possa ser decidido por um ser humano corrompido pelo pecado. O Senhor Jesus ensinou isso largamente. Ele ensinou que Ele é quem escolhe quem Ele quer. Ele é quem se revela a quem Ele quer se revelar. Ele é quem dá vida a quem Ele quer dar. E que ninguém vem a Ele se não for trazido pelo Pai. E que aqueles que o Pai trouxer a Ele, ninguém arrebatará da sua mão. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade de entender um negócio desse? E viver de acordo com esse entendimento. Essa é a confirmação plena da profecia de Ezequiel, as palavras de Jesus. Não apenas para Israel, mas também para a igreja. Deus está formando novas criaturas, desde lá de Israel. Não mais segundo Adão, aquele que pecou. Paulo explica tão bem isso em Romanos e em Coríntios também. Mas segundo Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam transformadas, sejam feitas conformes à imagem de Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos, como Paulo ensina, tão bem ensinado lá em Romanos 8, 28, 29 e 30. Paulo ensina isso tão claramente também em 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, ou seja, ele não está mais em Adão. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Regeneração. Ele não é mais o que ele era. Houve uma mudança total no ser desta pessoa. Irmãos, prestem atenção a isso, irmãos. Porque quem não entende isso, não é convertido. E eu não estou falando de entendimento intelectual, não. Estou falando de entendimento no coração, na alma, no ser, na mente, no cérebro e especialmente na vontade. Que nós vamos ver aqui que Deus muda a vontade daqueles a quem Ele converte. Pois bem, irmãos queridos, Deus, quando opera um novo nascimento, Ele faz uma mudança radical nas pessoas que Ele elegeu. O salvo é alguém transformado em todo o seu ser. É isso que quer dizer regeneração. E esta promessa, como nós já afirmamos, não foi só para Israel, não. Foi para a igreja também. Embora o profeta lá não sabia nem o que era igreja, nem existia essa palavra ainda. Agora, o que entristece o profeta Ezequiel aqui, ele fica muito triste. E Deus diz para ele: vai, filho do homem, vai, prega. Não te incomoda se o povo não está gostando. Não te incomoda com a cara feia deles. Não te incomoda se eles vão te maltratar. Prega, chama atenção, mostra para eles. Eles saberão que houve um profeta no meio deles. Olha, irmãos, assim como Ezequiel constatou que o povo não queria saber da sua profecia e se entristeceu muito, assim como Jesus constatou que o povo não queria saber da sua profecia e se entristeceu muito, chegou a se lamentar olhando para Jerusalém nas vésperas da crucificação dele, quando estava chegando em Jerusalém: ô Jerusalém, eu quis tanto te amparar, eu quis tanto te agasalhar embaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, e tu não quiseste, tu mataste os teus profetas. Pois é, irmãos, assim como os profetas, como Jesus se entristeceu quando constatou essas coisas,
O pastor também se entristece muito quando percebe que os irmãos não demonstram interesse pela palavra. Quando os irmãos demonstram que não entendem uma doutrina como essa. Estou falando dos irmãos só daqui da nossa igreja, não. Qualquer um que a gente conhece de qualquer igreja. É uma raridade alguém conhecer. Assim como os israelitas achavam que eram salvos só porque eram descendentes de Abraão, a maioria dos irmãos de qualquer igreja acha que é salvo só porque é membro de uma igreja. Aconteceu uma coisa muito interessante acerca disso aí, agora, alguns dias atrás, não lembro, sábado, sexta, sei lá. Estava com Margarete, ela disse, bem, dá tempo, vamos passar ali para eu fazer minha unha, que rachou, não sei o que, bora. Eu com o meu livro, então para onde eu ando com o meu livro. Foi quinta? Pronto, quinta-feira. Sentei lá na cadeirinha, calor desgraçado dentro do salão, um ar-condicionado lá, mas não dava conta do recado, e fica de frente para o sol à tarde. E eu lá no meu livrinho, Margarete, e eu escutando a conversa da moça lá com as unhas de Margarete. Aí a moça falou de uma pessoa que está se ultimando num câncer, não sei o que e tal. Aí, num dado momento, Margarete disse, eu sei quem é. Ela a mulher do salão se queixa que é crente, né? Ela se queixa que é crente. E ela estava falando isso lá. A Margarete disse, eu sei quem é. Ela é da igreja presbiteriana lá do bairro do Estado. Ela disse, então ela está salva. Então ela está salva. Quer dizer, percebem? O fato de ser membro da igreja do bairro do Estado, ela está salva. Está vendo como as pessoas acham que o simples fato de eu dizer que eu sou crente, eu estou salva? E eu escutando aquilo lá e fiquei, oh meu Deus. Convém lembrar, queridos, para vocês, que essa profecia de Ezequiel, que ele passou o tempo inteiro pregando para um povo que não se converteu. Essa mesma profecia aqui, pouco ou nada mudou na atitude da maioria dos israelitas, não só ali no tempo de Ezequiel, como ao longo da história. Eles continuaram rebeldes à lei de Deus, eles continuaram sendo um mau testemunho para as nações pagãs, ao contrário do que Deus disse que eles deveriam ser exemplo para as nações pagãs, deveriam divulgar as maravilhas que Deus fez no meio dele, para que todo mundo soubesse. Eles nunca fizeram isso. A igreja, Paulo diz aos romanos, o nome de Deus é envergonhado por causa de vocês. Pois é, irmãos, e o que é pior, aquele povo que conhecia essa profecia de Ezequiel, não reconheceu o Messias quando ele chegou. João 12, veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Crucificaram o Messias. O povo que recebeu essa profecia originalmente para eles, Israel. E a igreja? Eu já disse que essa profecia pode ser aplicada para a igreja. E a igreja? Nós somos realmente novas criaturas? Ou apenas membros de igreja que pensam que são salvos por isso? Esse povo aqui, todos eles pensavam que eram salvos porque eram descendentes de Abraão. Nossos corações foram realmente transformados? Como saber se aconteceu esse milagre na nossa vida? A profecia responde. Interpretando a profecia de Ezequiel 27, 28, depois que Deus disse, eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, darei um novo espírito, não ficou aí não. Olha o 27, porei dentro em vós o meu espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Estão vendo como ser crente é milagre de Deus de ponta a ponta? Ele é quem tira o coração de pedra, Ele é quem bota o coração de carne, Ele é quem dá um novo espírito, Ele é quem bota o espírito dEle, para que o espírito dEle nos conduza em obediência. É isso que eu vivo dizendo aqui o tempo todo. Quem não vive em santidade de vida não é crente, não pode ser.
É Deus quem fará com que os seus eleitos, regenerados, andem de acordo com os seus estatutos, guardem e observem os seus juízos. Por fim, pelo seu Espírito, é Deus quem levará os seus eleitos ao descanso prometido. Olha o versículo seguinte: habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. A terra que Deus prometeu lá a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que eles não viram, mas os seus descendentes entraram. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós serei o meu povo, eu farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Obviamente, isso se aplica à igreja. Não precisa ser intérprete da Bíblia para saber disso, não. Sabemos que a terra prometida a Abraão, Canaã, terra com nome e endereço, latitude e longitude, embora seja uma terra geograficamente definida para os hebreus, para Israel, ela prefigura a Canaã celestial, a nova Jerusalém para a igreja, como está tão bem explicado no livro de Hebreus. Portanto, essa profecia se aplica à igreja. Esta será a consumação de todo o plano eterno de Deus, segundo Ele mesmo revela nas Escrituras. No descanso prometido, todos os eleitos estarão lá, como Jesus disse, não falta um. Todos os que tu me deste, meu Pai, estão aqui, com exceção do filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. E Deus então lhe será o único Deus, o adorado daquela multidão, o Senhor da criação, o Senhor da recriação, o Senhor da glória. A questão agora é: como saber se nós estaremos no meio desse povo, lá no dia da consumação? A nossa vida hoje comprova se nós estaremos ou não. A Bíblia diz isso. Observe que na continuidade da ação soberana de Deus, de ponta a ponta, em escolher, em regenerar os seus eleitos, Ele mesmo lhes porá o seu Espírito. 27. Porei dentro em vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, que coisa tremenda! Este é o ensinamento largamente transmitido pelos apóstolos. Paulo explica em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está vendo? Deus nos deu um novo espírito, mas mesmo assim esse espírito não tem condição de andar sozinho. Ele bota o espírito dele junto conosco, com o nosso espírito, para testificar que nós somos filhos de Deus. É isso que Ezequiel está dizendo aqui. Deus está dizendo pela boca de Ezequiel para Israel, e obviamente serve para a igreja. Vamos relembrar o versículo 26? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. O espírito velho de vocês, o espírito morto. Morto por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então esse espírito estava morto. Paulo explica tão bem isso também lá em Efésios. Vós estavas mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus vos ressuscitou, Ele vos deu vida. Pois é, está aqui, ó. Paulo fala aquilo tudo com base... Irmãos, quando a gente conhece o Velho Testamento, bem conhecido, você lê o Novo Testamento entendendo tão mais fácil as coisas. Porque você vê que o que aqueles homens estão falando ali, Jesus inclusive, está tudo no Velho Testamento. Bem interpretado. Então preste atenção, irmãos. Vimos aqui no versículo 26
que é o próprio Senhor Deus, que porá um espírito novo dentro de nós. Ou seja, o espírito de rebeldia, o espírito de inimizade contra Deus, o espírito de morte como fruto, como salário do pecado, como Paulo explica lá em Romanos 8,36, é substituído por um espírito novo, um espírito que agora é receptivo à palavra de Deus, um espírito que não tem mais inimizade contra Deus, um espírito que agora está disposto a ouvir, considerar e obedecer. Para garantir isso, Deus coloca o seu espírito junto com o nosso espírito. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha, meus irmãos! A fim de nos conduzir, para que não haja risco, digamos assim, de você se desviar, de você voltar. Salvo não se diz salva, regenerado não se diz regenera. Que coisa maravilhosa, irmãos! Precisamos entender essa doutrina da regeneração. Novas criaturas feitas por Deus e para Deus. Se somos realmente novas criaturas, segundo o querer de Deus, sim, queridos, porque é Ele quem regenera, mas ato contínuo a regeneração, Ele muda o querer da pessoa, e Paulo também ensina isso lá em Filipenses 2,13, é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A salvação é de Deus. Aliás, Jonas diz isso lá no bucho do peixe: a ti pertence a salvação. Os profetas sabiam. É esse conhecimento que capacita um servo de Deus regenerado a dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20: só um regenerado é capaz de fazer uma revelação dessa. Ou, em outros termos, esta revelação só pode ser feita por um regenerado. Irmãos queridos, eu não vou deixar de bater nessa tecla enquanto eu for pastor de vocês. Com 3, 10, 5 pessoas, não importa. Vocês estão vendo aqui, a igreja hoje, nós estamos no 8º ano já. A igreja está com 1/3 das pessoas que estavam no início. Vilta, que está aqui desde o início, sabe disso, Iremar também. Está com 1/3 ou menos. E eu não estou preocupado com isso, não. Minha mulher fica, por causa do nosso sustento, mas eu não fico, não. Juro para vocês, não fico, não. Eu fico triste, de vez em quando digo: quer saber, eu vou arrumar um emprego. Mas depois eu digo: peraí, que pastor sou eu? Que Deus é o meu? Eu estou fazendo alguma coisa contra a vontade de Deus? Não. Então confie no Senhor. Ele mandou um urubu alimentar, um corvo alimentar Elias, ele manda um urubu me alimentar, que aqui não tem corvo, tem urubu, que é da mesma família. Então, irmãos, olhem só. Presta atenção, irmãos. À luz dessa profecia de Ezequiel, como nós estamos falando aqui, só um salvo regenerado pode fazer uma declaração como essa de Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque somente um regenerado entenderá que não pode fazer nada sem o poder de Deus. Aliás, Jesus disse isso aos seus discípulos no tocante à pregação do Evangelho: olha, vocês vão pregar o Evangelho, não se afastem de mim, na parábola da videira, não se afastem de mim, não se afastem da minha palavra, porque se vocês se afastarem, vocês vão secar, como um galho de qualquer videira. Se o galho se apartar do tronco, ele vai secar e será lançado no fogo. Não se apartem de mim nem das minhas palavras, então tudo que vocês pedirem, Deus vos dará.
E ele diz no versículo 5, no finalzinho do versículo: agora saibam de uma coisa, sem mim nada podeis fazer. Eu já disse isso aqui não sei quantas vezes. Vamos dar uma explicação em outros termos dessa frase: sem mim nada podeis fazer. Jesus estava dizendo: são vocês que vão pregar o evangelho. Não sou eu não, eu vou já morrer, ser crucificado e vou embora voltar para o Pai. Jesus já tinha dito para eles e eles nunca entenderam. São vocês que vão pregar o evangelho. Agora saibam que sem mim nada podeis fazer. Em outros termos, são vocês que vão fazer, mas o poder é meu. É no meu poder que vocês vão fazer. Está aqui a doutrina da regeneração. Eu salvo e eu conduzo. Então, irmãos, por que a pessoa pode dizer isso? Porque ele recebeu um novo coração, ele recebeu um novo espírito e recebeu o Espírito de Deus para habitar com o Espírito dele, para que ele cumpra o propósito de Deus, segundo a revelação de Deus, que está na sua palavra, como alguém que foi eleito, regenerado e agora é conduzido de modo a fazer a vontade de Deus. E nesse propósito que a gente está falando da grandeza de Deus, qual é a atividade consequente? Pregar o evangelho, viver este evangelho, amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. É isso, não tem mistério. Portanto, irmãos, à luz da profecia de Ezequiel que acabamos de mastigar melhor aqui, que cada um possa fazer um autoexame. A minha vida evidencia que eu fui regenerado. Os meus desejos, os meus afetos são direcionados por Deus e para Deus. As minhas atitudes confirmam que eu não sou mais um espírito morto, escravo do pecado. Há um grande desejo em mim de conhecer qual é a vontade de Deus, e um grande desejo em mim de fazer essa vontade de Deus, e não mais a minha vontade do espírito morto que me levava à morte. O meu espírito agora, andando assim com o Espírito de Deus, tem sede, anela, espera pela bendita esperança do dia em que Jesus virá me buscar, ou eu morro de medo de morrer. Queridos, só nos resta rogar, clamar, para que o próprio Deus, aquele que regenera, pela mesma graça com que Ele regenera, nos conceda firmeza de propósitos, para responder sim a todas essas perguntas, e isso para louvor da sua glória. Amém. Oh, que maravilha, irmãos, que maravilha. É isso que quer dizer: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Leiam o boletim, a mensagem trata da lei e da graça. Pessoas que dizem comumente: nós estamos na época da lei, estamos na época da graça. Sim, não sabem nada. A graça é exatamente o cumprimento da lei. Não há como viver na graça sem ser cumprindo a lei. Muito bem, irmãos, então olhe, Margarete me lembrou agora aí, domingo que vem será dia 1º ou dia 2, uma coisa assim, não é? Um ou dois? Margarete está dizendo que é dia 1º.
Muito bem, então, como nós sabemos, dia 1º, alguns irmãos não têm ainda recebido. Aí, já temos aqui, pediram, não, então, vamos dar Santa Ceia para o segundo domingo. Por quê? Porque dá tempo dos irmãos, dá tempo não, tem recebido, para comprar os víveres que a gente traz para ajudar na cesta básica de alguns irmãos. Se for no primeiro domingo, eles não vão trazer, porque não podem. E aí, às vezes, aconteceu aqui do irmão não vir para a igreja porque estava com vergonha de vir e não trazer a sua doação. Aí, esses irmãos me pediram, pastor, quando acontecer de cair no primeiro, o primeiro domingo do mês, nos primeiros dias que ainda não saiu o salário, mude para o outro. Eu digo, tá, vamos fazer assim. Eu sei que atrapalha um pouco, a gente tem que estar ligado, O primeiro domingo caiu no dia 4, dia 5, então o pessoal já recebeu dia 2, dia 3, dia 4, digamos assim. Se caiu no dia 1, 2, 3, ainda não receberam, então fica para o outro domingo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos começando a lembrar os irmãos aqui no boletim de domingo agora, que dentro em breve nós vamos fazer eleição para oficiais, presbítero, diácono. Então a gente sabe que aqui na igreja a gente quase não tem homens, né? Tem pouca gente, e desse pouca gente, os homens são bem menos ainda. Então a gente tem enfrentado aqui alguma dificuldade quanto ao preenchimento de cargos de oficiais. Mas vamos orar, vamos confiar que Deus vai prover. E digo para os irmãos, a gente não se ressente aqui na nossa igrejinha, pelo tamanho dela, a gente não se ressente da falta desses oficiais oficialmente. Porque nós temos a ajuda de Daniel aqui constantemente, que é um presbítero em disponibilidade. Se for necessário, se a gente precisar, quando precisa, Rick, que é outro presbítero em disponibilidade, aqui na igreja também nos ajuda. O que é presbítero em disponibilidade? São homens que já serviram como presbíteros, oficial e oficialmente, durante longos e longos anos. E hoje já decidiram, não, eu quero ficar mais cuidando dos netos, por exemplo. E eles têm direito mesmo. Aí, mas a gente vai assim mesmo. Já conversei com alguns deles, com eles, rapaz, a gente está precisando de ajuda. Por quê? Porque a igreja tem uma constituição. E essa Constituição deve ser obedecida. Esteja ou não ela rigorosamente certa, digamos assim, de acordo, mas ela tem uma Constituição, nós fazemos parte dessa igreja, então vamos obedecer, não é? Vamos obedecer, não custa nada a gente fazer como deve ser feito. Muito bem, então que os irmãos lembrem disso. Eleição de oficial não tem nada a ver com eleição de político. Então não é questão de, não, eu prefiro fulano, eu gosto de fulano, você não gosta de nada. Ore e peça direção a Deus para as pessoas. Não se esqueça, a igreja é de Deus, portanto, os líderes da igreja também são de Deus. Verifique quem são as pessoas que têm uma vida digna, uma vida que seja reflexo do que ele diz, e que o que ele diz, ele possa comprovar com a sua vida, como eu já disse. Esse negócio de santarrão dentro de igreja, mas que você sabe que a vida dele lá fora é um desastre, não votem nessas pessoas, nem indiquem, pelo amor de Deus, porque se for indicado vai ser barrado por mim. Tá certo? Então, irmãos, que a gente possa orar, sabendo quem são as pessoas, pedindo a Deus, Senhor, a igrejinha é tua, então que o Senhor mesmo possa nos orientar na escolha desses líderes que vão ajudar o pastor na condução do rebanho. É assim que funciona a coisa. Tá bom, irmão? Vamos ficar de pé para orar. O presbítero Daniel, que está conosco e hoje de manhã foi poupado na aula, porque Paulo ajudou. O presbítero Daniel para a oração de agradecimento, encerrando o culto, e depois o tríplice amém, a bênção apostólica e o tríplice amém, para a gente ir para nossas casas. Queremos, ó Deus, que tu possas constantemente ir na nossa mente, no nosso coração, desejo de te servir, desejo de te amar, desejo de respeitar, desejo de obedecer a tua palavra como forma de crescimento na nossa vida.
puderam vir, por motivos que Deus sabe. Rogando em favor do nosso pastor, dos filhos, dos netos, dos filhos, dos seus familiares, assim como também rogamos em favor de todas as nossas famílias aqui representadas. Deus amado, que a tua boa mão esteja conosco, dá uma noite de paz, nos prepara para o dia a dia da nossa semana, possamos enfrentar as dificuldades, mas alicerçados pela tua palavra, possamos trazer sempre na memória Senhor. Jesus Cristo em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, nos regenerou, a comunhão do Santo Espírito que passa a habitar em nós, porque Deus o coloca em nós, e nos conduz em santidade de vida, em obediência às ordens de Deus, seja com todos vós, igrejinha de Deus aqui presente, hoje e sempre. Amém.